Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um ciclo de conferências, neste caso o Programa Estratégico dos Fundos Europeus. Este webinar hoje da secção temática do Trabalho e Segurança Social é um dos debates do ciclo de conferências que o PST e o Conselho Estratégico Nacional têm vindo a organizar para darem a conhecer quais são as suas propostas e quais são os desafios àqueles que o partido quer responder. E, portanto, gostaria naturalmente de começar por cumprimentar o presidente do nosso partido, Dr. Rui Rio, cumprimentar o presidente do Conselho Estratégico Nacional, Dr. Joaquim Sarmento, e, naturalmente, regozijar-me por participar neste debate, ou nesta conferência, com um painel de oradores tão distinto como é este do qual hoje temos aqui presente. Cumprimentá-los também, a todos aqueles que nos veem, aos militantes, aos simpatizantes e a todos aqueles que estejam connosco nesta emissão. Gostaria naturalmente de começar por apresentar o nosso painel de convidados, o professor Jorge Bravo, coordenador do Conselho Estratégico Nacional da Secção Temática Trabalho e Solidariedade Social, e que é professor de Economia e Finanças na Universidade Nova de Lisboa e teria aqui um enorme rol na sua biografia para o apresentar, mas sugiro que consultem o site, porque senão não sairíamos daqui nos 45 minutos. Cumprimentar também a Lina Lopes, vice-coordenadora desta secção temática, que é professora, ou que era professora, e agora é, neste momento, atual deputada da atual legislatura, na nossa Assembleia da República, que muito nos honra e que tem também, no meio das suas enormes atribuições, neste momento faz parte da Comissão Parlamentar desta Unidade Temática de Trabalho e da Solidariedade Social. Cumprimentar também o engenheiro Fernando Campos, engenheiro de recursos florestais e que é membro do Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas, num trabalho tão importante como tem sido e como tem tido o setor social nesta altura da pandemia. Também é alguém que nos tem aqui ajudado nesta fase tão difícil. E por isso, depois destas breves e muito resumidas apresentações, eu passava a palavra ao nosso primeiro orador, o professor Jorge Bravo, a quem pedia então que nos falasse sobre, e vou só abrir aqui, eu penso que já me conseguiram ver, certo? E passava então a palavra ao professor Jorge Bravo. Muito bem, muito boa tarde a todos. Dar-vos as boas-vindas também aqui a este breve seminário que faremos sobre, no fundo, o programa estratégico que foi apresentado no fundo, de setembro, outubro do ano passado e que retomamos agora a propósito da discussão pública que se está a fazer do programa de recuperação e resiliência, no fundo com, enfim, as opções do atual governo em relação à aplicação das verbas disponibilizadas pela Comissão Europeia neste domínio e, no fundo, retomamos aqui algumas, não todas, apenas um conjunto restrito das propostas que temos vindo a trabalhar neste contexto, no fundo, do programa estratégico, mas também no contexto daquilo que é a atuação do SEN na secção do Trabalho e da Segurança Social. Enfim, é com muito gosto que tenho comigo os meus dois vice-coordenadores, que já foram aqui apresentados e que, enfim, falarão também aqui sobre um conjunto bastante importante de temas que fazem parte da nossa reflexão. Ora, enfim, o atual contexto de discussão do Plano de Recuperação e Resiliência, no fundo, do programa de investimentos que foi apresentado em outubro do ano passado, da nossa parte, surge num quadro em que Portugal já enfrentava, antes da pandemia, um conjunto de desafios significativos, entre os quais, naturalmente, o envelhecimento muito acentuado da população, e, enfim, com previsões até de redução substancial da população residente em Portugal, que é, obviamente, um cenário que devemos tentar combater. Uma economia com crescimento muito, muito anémico, muito insuficiente face àquilo que tem sido a trajetória da maior parte dos países europeus, transformações muito fortes na economia, no mercado de trabalho, na digitalização, que mudam, no fundo, o paradigma
o paradigma, né, daquilo que é, enfim, o trabalho, daquilo que é a própria proteção social num país do século XXI, enfim, e um conjunto de problemas estruturais que Portugal tinha nesta matéria, que tinham a ver com, enfim, a precariedade no trabalho, as prestações sociais insuficientes, um sentimento de, enfim, injustiça que existe, sobretudo entre as gerações mais jovens, problemas sérios de pobreza e de exclusão social, enfim, de falta de apoio aos grupos mais desfavorecidos. Este era o quadro, no fundo, que tínhamos do início da pandemia, e a pandemia veio agravar alguns destes problemas que vocês já conhecem. Okay? Durante o último ano, enfim, a resposta dos poderes públicos tem sido sobretudo de emergência, enfim, na maior parte dos casos atabalhoada, e esperava-se, no fundo, que este plano de recuperação e resiliência viesse dar alguma, enfim, orientação sobre aquilo que são os grandes desafios do futuro do país, do pós-pandemia, e sobre a forma de utilizar este envelope financeiro, que é um envelope financeiro muito significativo, para resolver pelo menos alguns deles. A verdade é que, enfim, lendo este programa, ficamos com uma grande decepção em relação àquilo que são as opções tomadas em múltiplos domínios. No nosso caso, obviamente, focar-nos sobretudo nos temas do trabalho e da segurança social. Enfim, se olharmos para o documento, ele tem apenas algumas medidas em termos de investimentos, de reformas, quase nada na área dos equipamentos, da rede de equipamentos sociais, enfim, algumas medidas já em curso na área do combate à pobreza, sobretudo nas áreas metropolitanas, mas no fundo não introduz nada de novo, não introduz nenhuma reforma estrutural naquilo que eram os problemas de partida e no fundo que se agravaram durante este período da pandemia. Okay. O que é que nós temos, no fundo, a propor em contraponto a este plano, enfim, que de reformas e de resiliência, na nossa opinião, tem muito pouco. Nós precisamos de uma segurança social, enfim, e do mercado de trabalho também, do século XXI. Não é? E esta segurança social moderna, mais sustentável, solidária, continuando a ser solidária, oferecendo prestações mais adequadas e sendo mais justa entre gerações, tem que ser uma segurança social e uma proteção social que responda quando é necessário. Viu-se, por exemplo, durante este período da pandemia, que quando foi necessário dar resposta às necessidades das pessoas, a segurança social foi lenta. Foi lenta porque não identificou as necessidades, foi lenta nas respostas, foi lenta no quadro das políticas sociais, das prestações sociais, e não apenas para as pessoas, mas também para as empresas. No fundo, a segurança social não é apenas para as pessoas, é também para as entidades patronais, e no fundo elas fazem parte do conjunto da proteção social. E precisamos que ela seja um verdadeiro seguro social. Portanto, e um seguro, enfim, como qualquer seguro, não é? Daqueles que nós, no fundo, compramos no setor privado, ele, de facto, deve existir quando é mesmo necessário. E não um ano depois, não 6 meses depois, como aquilo que tem surgido no caso da proteção social em Portugal. Temos depois também problemas sérios do ponto de vista da justiça, da pobreza, da igualdade de oportunidades e das possibilidades da ascensão social na sociedade portuguesa. Enfim, a nossa visão para a proteção social é de que ela deve ser um instrumento do combate à pobreza, na promoção efetiva da igualdade de oportunidades e da ascensão social. Nós não queremos uma proteção social que seja, que alimente a perpetuação dos ciclos de exclusão e de pobreza, no fundo, que crie uma dependência das prestações sociais e que não crie verdadeiras oportunidades aos mais jovens e aos menos jovens para, através do seu esforço, do seu trabalho, do seu mérito, de poder regressar ao mercado de trabalho, de ter oportunidades de vida e poder ser bem-sucedido. No fundo, esta é a nossa visão para a proteção social e não a perpetuação, como faz o atual governo, de situações de exclusão social e de dependência de prestações sociais que, no fundo, que não geram, não geram uma renovação, não geram verdadeiramente um desenvolvimento humano. Depois temos um problema sério na nossa proteção social, que ela, no fundo, ela hoje é olhada com grande desconfiança por quase todas as gerações. Pelas gerações mais jovens, que não acreditam que a promessa do contrato entre as gerações que é feita, que vai ser cumprida, pelos mais velhos que se sentem insatisfeitos, que cumpriram a sua parte do contrato social e veem agora que as prestações sociais que recebem são insuficientes, são inadequadas, que não correspondem àquilo que foi prometido. E a este respeito, eu acho que, no fundo, nós temos que introduzir uma reforma de fundo na proteção social, que de facto só promete aquilo que tem condições de cumprir, mas que depois cumpra efetivamente aquilo que prometeu. E que seja transparente, que seja clara, porque, no fundo, nós, quando iniciamos a nossa relação com a proteção social, seja antes até de entrarmos no mercado de trabalho, vamos cumprir um caminho longo, não é? E esse caminho longo pode ser de 40, 50 anos de participação no mercado de trabalho, e queremos que, no fundo, no final desse percurso, sintamos que esta é uma relação
de direitos e deveres e que ambas as partes cumprem as suas obrigações. E a este nível, nós já apresentámos em contextos anteriores, enfim, uma reforma sistemática do modelo de proteção social, assente num contrato entre gerações equilibrado, com responsabilidade, que regressa à matriz contributiva, na parte que é contributiva da Segurança Social, ou seja, no fundo, não caminho para aquilo que temos visto nos últimos anos, que é uma matriz assistencialista. No fundo, as prestações sociais, pelo atual governo, estão a caminhar para uma matriz assistencialista de meramente mínimos sociais, de dar às pessoas o mínimo social e não aquilo que corresponde ao esforço contributivo que fizeram ao longo da vida. Isto não quer dizer que nós, no fundo, não olhamos para a Segurança Social de uma perspectiva solidária. Não. A Segurança Social é solidária e vai continuar a ser, com aqueles que mais precisam, com aqueles que, por alguma vicissitude da vida, não conseguem, no fundo, por esforço do seu trabalho, ter uma carreira contributiva que lhes permita ter prestações contínuas. Para esses, obviamente, continuaremos sempre. Agora, não podemos, no fundo, desligar aquilo que é o seguro social, enfim, e falamos das prestações por desemprego, por doença, de parentalidade, as pensões da reforma, não podemos desligá-los do esforço contributivo, porque isso é minar a confiança que os cidadãos e as empresas têm no sistema e, no fundo, pôr em causa aquilo que é enfim, um dos elementos essenciais da nossa política social. Ela tem que ser transparente, tem que ser compreensível, tem que ser simples, não a panóplia e a multiplicação de prestações e contraprestações que é feita, que é apresentada todos os dias pelo atual governo, que não gera transparência, não gera clareza, no fundo, e não gera uma relação de confiança com o sistema. Queremos uma proteção social também que diversifique as fontes de financiamento. Diversificar as fontes de financiamento não significa fazer aquilo que o atual governo tem feito, que é, no fundo, criar impostos ad hoc para financiar os déficits de financiamento da Segurança Social, com este argumento que, no fim, que sendo mais um imposto, uma taxa, uma sobretaxa, como é destinado a financiar a Segurança Social, ou supostamente destinado a financiar a Segurança Social, tem um caráter mais bondoso. Não. O sistema tem que ser transparente. Diversificar as fontes de financiamento, sim, e isto porque a economia está a mudar, está a transitar por um modelo cada vez mais digital, com, enfim, um reforço do papel do capital e, em alguns casos, uma redução do peso do fator de trabalho, mas fazê-lo de forma transparente, combinando o sistema público universal, e esse continuará a ser o grande pilar da proteção social em Portugal, na velhice, no desemprego, na doença, na paternidade, mas trazendo também os sistemas complementares de base individual, assentes na poupança individual, e os sistemas complementares de base coletiva, ou seja, com base nos planos e fundos de pensões privados, no fundo, de livre iniciativa, não obrigatória, mas que, no fundo, promova uma efetiva diversificação do seguro social, seja na velhice, seja nas outras contingências, e torna também os cidadãos mais corresponsáveis, e as empresas também mais corresponsáveis pela proteção social, num quadro de uma segurança social mais moderna, que é aquilo que se vê em todos os países europeus desenvolvidos, é uma segurança social que combina estes três pilares: o pilar público universal, os temas complementares de base individual, os temas complementares de base coletiva. Ainda neste domínio agora, um aspecto muito importante, e este é um daqueles que nos tem tomado bastante discussão no grupo de trabalho do SEN, dedicado à Segurança Social e ao trabalho, que tem a ver, no fundo, com o envelhecimento da população. Esta é uma reforma estrutural. Como sabem, no fundo, o nosso modelo de proteção social, na saúde, nas prestações sociais, ele baseia-se neste contrato entre gerações. Quem está no mercado de trabalho contribui através das suas contribuições e cotizações sociais, os trabalhadores e as empresas, para o financiamento das prestações sociais, as imediatas e aquelas mais diferidas, sobretudo as pensões de velhice. Ora, com uma base populacional extremamente envelhecida, como devem imaginar, por mais elevada que seja a taxa contributiva, é impossível equilibrar esta equação. Portanto, é impossível, no fundo, que cada vez menos trabalhadores no ativo financiem cada vez mais dependentes das prestações. E a este nível, obviamente, nós não nos podemos resignar. Não nos podemos resignar com uma trajetória muito descendente naquilo que é a população em Portugal e, sobretudo, com um significativo envelhecimento. O envelhecimento tem uma parte positiva, que tem a ver com o aumento da esperança de vida, tem uma parte menos positiva, que tem a ver com os indicadores muito, muito insuficientes de natalidade e também com as políticas migratórias, enfim, muito ad hoc, sem uma, no fundo, orientação clara sobre qual é o papel dos fluxos migratórios, no fundo, no rejuvenescimento da sociedade portuguesa. A este nível, enfim, nós temos algumas propostas claras, que já apresentámos em múltiplos domínios, uma política de família bem estruturada e consolidada no tempo e para manter, não para alterar o sabor do orçamento, do próximo orçamento de Estado,
que apoie as decisões de fecundidade das famílias, são elas que tomam essa decisão, não é o Estado, mas que promove uma efetiva conciliação entre a vida pessoal e profissional, discrimina as famílias com filhos, que cria apoios para que elas, no fundo, consigam, cria apoios às empresas para que estas consigam, no fundo, oferecer, por exemplo, redes de equipamentos sociais, creches, no local de trabalho e não em instituições que obrigam a mobilidade diária incompatível com a gestão dos ritmos de trabalho. Propomos também, no fundo, políticas migratórias, primeiro que retêm e atraem as gerações jovens mais qualificadas, seja dos portugueses, enfim, que já saíram para o estrangeiro e que têm vontade de regressar, seja de não nacionais, no fundo, que olham para Portugal como um país com futuro, não é? Com oportunidades, mas tem que ser uma política migratória gerida com critério, portanto, e com, no fundo, indicações claras sobre o tipo de perfis que são adequados à economia portuguesa e à sociedade portuguesa. Nós não podemos, no fundo, temos que ter uma política de imigração responsável, não é? E responsável tem sido aquilo que tem sido feito nos últimos anos, no fundo, e depois vemos, claro, bolsas de pobreza que se criam, sobretudo em torno das áreas metropolitanas, que são motivadas por uma política de imigração que é irresponsável, não é? Que não trata de, no fundo, garantir que quem vem tem o acolhimento, tem as condições de sucesso pessoal e profissional que, no fundo, que merece, e é isso que nós pretendemos. E também, no fundo, algumas medidas que que já propusemos naquilo que é a adequação das políticas sociais às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. E aqui, em particular, há um tema muito relevante, enfim, sobre o qual a doutora Lina Lopes vai falar em seguida, tem a ver, no fundo, com a questão das novas formas de trabalho. Como vocês perceberam, por estes últimos meses, o mercado de trabalho mudou muito rapidamente e não tem a ver apenas com o teletrabalho, tem a ver, no fundo, com as novas formas de trabalho, com os trabalhadores das plataformas, com os trabalhadores em part-time ou que são simultaneamente dependentes e independentes. E para esses, neste momento existe pouquíssima regulação quer no mercado de trabalho e uma proteção social ainda menos preparada para esse efeito. Portanto, e era no fundo, neste campo que eu vos deixava e passava à deputada Lina Lopes a palavra, deixando aqui a todos aqueles que, no fundo, que nos ouvem em direto e aqueles que depois, enfim, ouvirão este pequeno seminário em diferido, a disponibilidade para que, no fundo, que se sentirem que querem contribuir para esta reflexão, para este debate, para a discussão destas propostas, por favor, que o façam. No site do SEN, na secção de Trabalho e Segurança Social, no fundo, têm a possibilidade de se inscrever. Nós temos múltiplas secções distritais pelo país já a trabalhar e, portanto, gostaríamos muito de poder contar com a vossa colaboração para este debate e esta reflexão. Muito obrigado. Está sem som, Lina. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado, Jorge. Compete-me a mim, efetivamente, falar na área de trabalho e vou apresentar de forma muito sucinta 3 ideias. Uma resposta adaptada às novas formas de trabalho, uma efetiva conciliação entre trabalho e vida pessoal, uma formação profissional que dê resposta às mudanças na economia e ao envelhecimento da força laboral e à transição digital. A globalização económica e as tecnologias digitais foram os motores poderosos da prosperidade económica dos últimos anos. Tanto um como o outro alteraram profundamente as formas de trabalho. E este processo foi acelerado pela pandemia do Covid-19. De facto, todos os estudos indicam que o trabalho está em mutação acelerada em consequência de vários fatores irreprimíveis. Em particular, o World Economic Forum adianta que um grande número de empresas renderam-se definitivamente ao teletrabalho e prevê-se que mais de 80% de pessoas se baseiam na sua atividade em teletrabalho nos próximos 5 anos. O processo de digitalização está a acelerar. Prevê-se que abranja 84% dos procedimentos em 2025. A automação e robotização continuam a avançar. Prevê-se que aumente nos atuais 33% para 47% das atividades nos próximos 5 anos. Assim, o tipo de competências e profissões procuradas pelos empregadores está a deslocar-se para as áreas da tecnologia, da informação e da comunicação. As atividades administrativas e operacionais serão cada vez menos procuradas pelos empregadores e prevê-se nos próximos anos aumento da procura de profissionais habilitados nas áreas das TIC, nomeadamente
analistas e cientistas de dados, especialistas em inteligência artificial, aprendizagens automáticas e base de dados, marketing digital e estratégia empresarial, especialistas em automação, especialistas em transformação digital e em segurança informática, especialistas em desenvolvimento de software e aplicações informáticas e internet das coisas. Esta deslocação para o digital coloca novos desafios à formação profissional, também à formação básica, secundária e superior. Prevê-se que pelo menos metade dos trabalhadores vai necessitar de aprofundar a sua formação, uma vez que é muito provável que nos próximos anos as suas competências básicas sofram forte erosão. Há estudos que nos indicam mesmo que neste momento não se muda só de empregos várias vezes, mas também de carreiras profissionais, que podem ser de mais de seis carreiras em áreas diferentes. A formação e a conversão serão uma ferramenta no combate à precariedade e ao desemprego de longa duração, tem um impacto tremendo no nível salarial. E neste capítulo não estamos nada bem. Portugal está muito acima da média OCDE, isto é, o desemprego de longa duração em Portugal é de 42,6%, enquanto a média da OCDE é de 25,3%. No capítulo da regulamentação das novas formas de trabalho, também temos de dar passos mais firmes. Refiro-me ao teletrabalho e aos trabalhadores que laboram de forma precária em função das encomendas geridas por plataformas digitais, vítimas da chamada uberização do trabalho. Assim é muito importante ter foco, determinação e, mais importante, planear e agir. Mas temos de agir rapidamente, não podemos esperar que aconteça. É importante atuar em tempo útil e mudar o panorama atual que se apresenta negro, tanto para as empresas como para os trabalhadores. Urge regulamentar adequadamente o teletrabalho e trabalho para as plataformas digitais. É crucial que o Governo e os parceiros sociais discutam e cheguem a um acordo como ontem, por exemplo, chegou a Espanha. Espanha introduziu ontem, cito, a presunção do estatuto do assalariado no Código de Trabalho para trabalhadores de entregas ao domicílio que trabalham para diferentes plataformas, com direitos e deveres e fundamentalmente com direito à proteção social. Um partido humanista como o Partido Social Democrata terá que ter no centro das suas preocupações as pessoas. Em conclusão, é fundamental avançar com a regulamentação das novas formas de trabalho na área digital, tanto mais que hoje se prevê que 90% das profissões do futuro serão na área digital. Importa também não esquecer os trabalhadores menos qualificados, os trabalhadores que se encontram em áreas onde o teletrabalho e a digitalização ainda não chegou, mas vai chegar. É fundamental fornecer ferramentas legais e formação para poderem sobreviver nesta área da digitalização. Por fim, mais do que nunca terá que ser implementado o direito a desligar. Sem este direito, não podemos falar em conciliação do trabalho com a vida profissional e pessoal. Esta pandemia tornou clara as implicações negativas do teletrabalho na conciliação e na proteção do trabalho. Por isso, aguardamos com expectativa as conclusões do Grupo de Trabalho da Conciliação em sede de concertação social, que, para espanto de todos, esteve praticamente um ano parado, ainda por cima numa altura de pandemia, em que seria mais do que nunca necessário o seu contributo para se poder planear outros confinamentos como vieram a acontecer. Seria muito importante que este programa de resiliência incluísse discriminações positivas em termos de género. Apoiar empresas que investam positivamente no equilíbrio de género é importante para que as mulheres não sejam deixadas para trás, pois todos sabemos que as crises não são neutras em termos de género. Também não podemos esquecer os jovens. Com esta pandemia, o desemprego jovem disparou. Temos a geração jovem mais qualificada de sempre, mas também a geração que mais tem sofrido com as sucessivas crises. Não vamos deixar ninguém para trás. Assim apostamos na formação profissional para todos os trabalhadores, no diálogo social, na igualdade de oportunidades entre mulheres e homens, na defesa do pilar europeu dos direitos sociais, no trabalho digno. Os fundos e os programas de resiliência devem ser usados em prol das pessoas, na competitividade das empresas e na melhoria dos serviços públicos. Termino como iniciei. Se querem que os frutos da globalização económica e do desenvolvimento tecnológico sejam melhor atribuídos em benefício de toda a sociedade, temos de dar aos trabalhadores a oportunidade de se reinventarem, de se adaptarem, de enriquecer as suas competências e qualificações e assim poderem beneficiar das novas formas de trabalho que, quer queiramos, quer não, vão desenvolver-se e propagar por toda a sociedade. Assim importa planear e agir. Contem com o Partido Social Democrata e com esta secção do Trabalho e Segurança Social. Obrigado. Muito obrigada, Lina. Agradeço imenso esta intervenção e passava a palavra então ao
Engenheiro Fernando Campos. Boa tarde a todos, é um prazer e para mim mesmo eu diria uma honra estar aqui convosco. Felicito e dou as boas-vindas àqueles que nos estão a ver e a ouvir e àqueles que nos irão ver e ouvir, porque, como disse o nosso coordenador, tem uma excelente oportunidade de dar posteriormente contributos para ajudarmos a resolver e a ultrapassar com menos dificuldade estas questões sociais que o país sente neste momento de uma forma muito mais intensa do que já sentiu noutras ocasiões. Eu começaria por dizer aquela máxima em que todas as pessoas querem chegar à fase idosa da vida, mas a verdade é que ninguém quer ser velho. Isso a mim assenta-me que nem uma luva, a vocês não, que é gente jovem, mas é verdade, E hoje vou falar de um conceito que eu, como na qualidade de rural, de pessoa que toda a vida viveu no interior e dedicou uma vida de trabalho e de responsabilidades, vou falar num tema, num assunto que também é do litoral, também é das zonas urbanas. É um serviço que já existe, que se chama Serviço de Apoio Domiciliário. É um serviço que as IPSS e as Misericórdias fazem protocolos com o Estado, através da Segurança Social, e depois prestam estes serviços, que aparentemente é o mesmo serviço em qualquer um ponto do país. E é. No papel é. Mas reparem, chegar a um prédio numa área, numa cidade grande para o país, Lisboa, e parar uma carrinha com uma equipa excelente de apoio domiciliário, faz, sem mexer na carrinha, não sei quantos domicílios, não sei quantas ajuda nas refeições, ajuda na limpeza da casa, e portanto estão ali, e aquela equipa num dia fez um excelente trabalho. Temos em contrapartida o interior do país, onde a mesma viatura, para poder servir menos de metade dos utentes, tem que fazer muitos mais quilómetros, tem que ir a aldeias que estão praticamente abandonadas, onde só há um utente mas que tem que ser servido e bem, como qualquer outros, onde o número é muito superior, e portanto é nesta visão que nós temos que enquadrar depois este problema do envelhecimento e da velhice. Está sempre associado à demografia, à desertificação, mas muita gente acha, e eu concordo, de que o pior que se pode fazer é desenraizar todos aqueles que passaram muitos anos nas suas terras, onde têm saudades, onde estão ligados a coisas simples como um fontanário ou outra coisa qualquer desta simplicidade. E, portanto, nós temos necessidade absoluta de, com este serviço melhorado, podermos fazer e prestar um notável serviço a todos os idosos, principalmente das zonas rurais. Porque é depois mais fácil, aliás, o modelo que eu acho que servirá melhor tem a ver com a possibilidade das pessoas viverem e estarem a maior parte do tempo possível nas suas terras de origem, onde trabalharam, onde criaram os filhos, onde ainda têm as suas propriedades. E para isso é preciso criar condições. E podemos aqui arranjar uma solução que vem também colmatar um pouco aquilo que dizia o nosso coordenador há pouco, que é a desertificação e as pessoas não estarem nos locais. Porquê? Porque se nós não tirarmos as pessoas das suas residências, nós e os filhos, os familiares, que tiverem muitos casos nas zonas rurais de emigrar, onde têm a sua vida já noutros países, e, portanto, veem os seus mais idosos, os seus pais normalmente, e avós, em muitos casos, sozinhos, e pegar neles e metê-los num edifício bonito, mas que não lhes diz nada, será, penso eu, muito duro
e temos que evitar o mais possível isso. Para isso, como eu estava a dizer, podemos conciliar isso, por exemplo, com a criação de trabalho. Se nós, em algumas dessas populações, dessas aldeias, desses locais recônditos de Portugal, tivermos, em vez de ir à alimentação, andar não sei quantos quilómetros, como eu dizia há bocado, numa carrinha para chegar lá, e às vezes já chega um bocadinho fria, podemos fazer com que jovens casais que estejam interessados possam ficar lá, e eles próprios são os agentes em que servem as pessoas, e não é só isso, eles sentem gente com capacidade que, perante problemas de saúde ou de outra índole qualquer, sabem que está ali alguém que naturalmente receberá por isso, mas que dá uma ajuda que faz com que os leve ao médico, se for necessário uma urgência, também irá com elas, e portanto é uma posição, um posicionamento de fraternidade que a todos nos deve deixar tristes. Portanto, nós entendemos de que este tipo de serviço de apoio aos idosos tem que ser melhorado. Não tem, que já há algumas contas feitas, que justifica perfeitamente algum acréscimo de montante que isso possa ter. E assim, conseguimos ainda que algumas das nossas populações, não todas naturalmente, ainda tenham vida durante mais anos e que as pessoas sejam muito mais felizes porque deram um contributo tremendo, a maior parte delas, durante muitos anos de trabalho, de dificuldades, e, portanto, o país não pode voltar as costas a essas pessoas. Portanto, isto, aliás, já existe, embora o conceito quase até diria de família de alguns países do norte da Europa não são iguais aos nossos, mas já há alguns países, como a Dinamarca, que têm alguns sistemas semelhantes onde nós podemos beber alguma experiência, porque isso de procurarmos saber aquilo e ouvir aqueles que já sabem aquilo que estão a fazer e podermos corrigir, acho que ficaria muito melhor. Relativamente a esta questão da ação social e a melhoria que nós somos capazes de, com o Partido Social Democrata, sempre ligado às pessoas, sentir como ninguém as suas origens, nós, Partido Social Democrata, seremos capazes de criar melhores condições para tratar melhor os nossos idosos. Agora também não posso deixar de, rapidamente, porque já estão todos, vejo-os aqui, se não vejo, imagino, a olhar para o relógio, falar na questão do plano de resiliência que o Governo apresentou. Isto tem situações que eu diria até em algum caso que são caricatas. Reparem, 3 ou 4 exemplos simples para que todos possamos perceber alguma leviandade, me parece, como tem sido feito. Por exemplo, o plano tem, numa determinada linha, 583 milhões de euros para respostas sociais. Mas desses 583, apenas para nova geração de equipamentos de respostas sociais são 417 milhões de euros. Uma das primeiras prioridades é acabar com os lares ilegais. Ótimo, ninguém poderá estar contra, até porque agora já não, os serviços oficiais, o governo já não poderá dizer que não sabe que existem e que existem numa grande quantidade os lares ilegais. Portanto, estimativas é que haja entre 3.000 a 3.500 lares em situação ilegal. Se nós formos fazer uma operação matemática muito simples, que é dividir os 417 milhões de euros pelos 3.500 lares, ficamos a saber que para legalizar, portanto, para criar condições para que esses lares que estão ilegais possam cumprir com as regras que são exigidas na lei portuguesa, portanto, dividindo isso, sobrariam 120
1.000 euros para cada lar, o que naturalmente já percebemos que não tem as mínimas possibilidades de dar. Não quer dizer que num caso ou outro não se possa arranjar um acesso, uma casa de banho, outra forma qualquer, mas na generalidade não tínhamos a mínima possibilidade de resolver isso. Mas ainda mais, o governo também diz comprometer-se em criar 28 mil lugares de respostas sociais. E isto é lares e lugares de creche, 28 mil. Fazendo a mesma operação, nós precisávamos para estes 28 mil lugares de respostas sociais, portanto lares e creches, precisávamos de, imaginem, 980 milhões de euros. Portanto, mais do dobro daquele dinheiro que está considerado para esta linha. Depois, portanto, ficariam a faltar 563 milhões de euros. E isto também se diz que vai apoiar a beneficiação dos 2.500 lares legais. Pronto, se nós dividirmos os 417, se não fosse nada para os outros, os 2.500 lares legais, cada um deles para se beneficiar, para se melhorar, para ter melhores condições de servir as pessoas que deles têm necessidade, sobrariam 166 mil euros por cada uma dessas instituições, o que claramente, como todos vemos, não tem a mínima possibilidade de resolver, seja o que for. Por fim, com o mesmo dinheiro, o Governo pretende também ajudar as instituições a adquirir 3.326 viaturas elétricas. Isso nem é preciso fazer contas, porque já não chegou dinheiro nas outras partes. Mas, portanto, por exemplo, e é uma ideia que podemos dar, podia esta verba de viaturas elétricas, acho que todos concordamos que é um bom investimento, mas podíamos ir, por exemplo, à fatia da transição energética, porque libertávamos até algumas verbas destas para poder ir para o arranjo dos lares. Em conclusão, para se poder potenciar o valor previsto para as respostas sociais, devia ser possível que as candidaturas fossem, Jorge Bravo, transversais. O que é que eu quero significar com isto? Em que a candidatura podia, ao ser apresentada pelo promotor, pudesse ter ela própria um dos três canais que existem. Portanto, para o lar, obra pura e dura para compor, mas se fosse preciso tratar dos painéis solares, da eficiência energética, ia diretamente a isso, e a mesma coisa com as janelas, as zonas frias, etc., iria à transição climática. Eu há pouco não disse, mas rapidamente também o ressalvo, porque aquela situação de haver alguns casais que estariam nas aldeias e que, enquanto fosse possível, tratariam lá dos idosos e acompanhá-los iam, podia ser acompanhado por recuperação de algumas habitações onde o turismo rural podia ser complementar e podia dar uma ajuda também para a resolução deste problema. Sabemos que há um problema que é a dificuldade de articulação entre os vários programas, e Portugal, ao longo destes anos todos, de fundos comunitários, temos tido esse exemplo, e mais importante, entre os vários níveis de decisão. Sempre todo o serviço quis ter por uma assinatura e, portanto, isto andou sempre à volta e nunca mais se resolvia. Portanto, se não houver uma capacidade de criar grau de exigência grande, vai ser muito mais difícil. Eu terminaria dizendo, agradecendo a paciência que tiveram a ouvir, não foi com a eloquência dos anteriores oradores, mas é da forma que eu costumo estar e gosto de estar e estou sempre, que é com os problemas no coração. Enfim, como eu dizia, é muito fumo e pouca pólvora para resolver seja o que for. Muito obrigado pela atenção que me deram. Muito obrigada, Jorge. Eu diria a palavra. Complementando, é muito fumo e pouca bazuca, não é? Para financiar
enfim, as Já há ambições... quem diga que pode ser pólvora, há quem diga que pode ser vitamina, não é? A bazuca já vai aí numa vitamina. Muito bem, eu confesso que não gosto muito do termo, acho que não é propriamente, acho que aquilo que nós precisamos, num contexto de, enfim, de guerra, como aquele que estamos contra a epidemia, mas acho que o termo não é propriamente o mais adequado para este problema. Muito bem. Antes, se me permite, é só mesmo para claro. finalizar, só agradecer, enfim, em primeiro lugar, a Andrea ter aceito fazer aqui a coordenação e a gestão da sessão, e aos meus ilustres colegas pelas excelentes intervenções sobre temas, como viram, tão distintos, mas tão relevantes ao mesmo tempo para aquilo que são estas áreas do trabalho e da segurança social, mas sobretudo para a vida das pessoas e para a vida das instituições. Enfim, ideias diferentes, como vê, diferentes daquilo que tem sido a abordagem do atual governo na resolução destes problemas, e, enfim, e que nós contamos aprofundar e desenvolver nos próximos tempos para, enfim, tornar ainda mais robustas e mais resilientes na sua confrontação depois com aquilo que for enfim, a posição da sociedade portuguesa sobre esta matéria. Resta-me, enfim, em nome aqui da secção, agradecer a vossa atenção, a vossa participação nesta sessão, para aqueles que estão em online, para aqueles que nos ouvirem em diferido, enfim, estaremos à vossa disposição para ouvir os vossos comentários, sugestões, ideias, propostas, críticas, serão sempre bem recebidas e, portanto, contamos com elas. Bem, eu penso que estamos a terminar mesmo, mas agradecer naturalmente também o facto de ter estado aqui nesta tarde e ter ouvido o Jorge Brava falar sobre a reforma do modelo de segurança social e a demografia, a Lina Lopes sobre as novas formas de trabalho, a conciliação entre o trabalho e a vida pessoal e a formação profissional, e Fernando Campos sobre a inovação, as aldeias com vida e a sua análise àquilo que é o plano de resiliência do setor social. Muito obrigada